Rose, sou a Lorixá do Terreiro de Xangô e também a dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Vou dar boa noite para as redes sociais. A gente fala aqui de Viamão do Rio Grande do Sul. Com a proteção de nossos guardiões, damos início ao trabalho de hoje, com respeito, firmeza e consciência. Toda influência em desequilíbrio seja acolhida, esclarecida e encaminhada, sem julgamento, sem confronto e sem violência. Que a responsabilidade e que todos os seres envolvidos, encarnados e desencarnados, sejam conduzidos ao aprendizado e à libertação, à cura. Na hora da nossa prece, depois eu vou pedir uma saúde especial para Simone Martins, teve um AVC, né? Está no Hospital de Clínica 611B. E também a saúde para Laura Barreto Chaves, também está hospitalizada, está bem, mas que continue tudo certinho com ela. Tira o livro? Boa noite, eu me chamo Cláudia e vou ler um trecho do livro dos Espíritos. Nos mundos mais avançados, o homem está submetido à necessidade de trabalhar. A natureza do trabalho guarda proporção com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são necessários, menos materiais é o trabalho. Mas não julguem, por isso, que o homem permaneça inativo e inútil. A ociosidade seria para ele um suplício, em vez de ser um benefício. O que eu acho disso, Claudinho? Eu acho que o trabalho é importante, mas não é uma coisa mais importante. Tanto que tem empregos bons e empregos que não são tão bons. E todos ocupam, eu acho que é isso. E para mim, isso é um grande aprendizado, porque eu tenho muita dificuldade com isso de não ser ligada a emprego. Tem mais alguém que passa por esse obstáculo? Que o trabalho é necessário, né? Até tem gente que não gosta de trabalhar, né? Eu conheço gente que não gosta. Mas tem gente que trabalha demais. E isso aí também é um bom motivo para abrir uma porta para a obsessão. O plano espiritual ensina para nós que tudo é entretenimento, tá? O trabalho, os amores, as roupas. É tudo entretenimento para a gente poder passar pela crosta terrena, vamos dizer, com mais divertimento. Porque o único motivo da gente vir para a crosta terrena, reencarnar, é para evoluir, evolução. Então a gente precisa trabalhar sim para comprar coisas, se alimentar, passear, mas tudo isso é entretenimento. Esse não é o grande, vamos dizer, motivo para a gente vir para a Terra. A gente vem realmente para evoluir e por isso tantas pessoas passam por desafios ligados ao trabalho. Tem gente que deixa de passear com a família porque tem que trabalhar. Tem gente que deixa de visitar o pai e a mãe, deixa de dar carinho para os filhos, deixa de dar atenção para os cônjuges, tudo por causa do trabalho. É uma loucura, assim. E isso leva à obsessão e leva à doença, né? E nós, todos nós, até quem tem negócio próprio, somos apenas um número. Um número. Eu sempre falo isso e é verdade. Eu trabalho numa multinacional há 24 anos e eu só sou um número, mais uma. Se eu morrer hoje, amanhã tem outra pessoa sentada no meu lugar. Beleza? Então é assim, o trabalho é necessário para nós ganharmos dinheiro, para nós nos sustentarmos. Por isso que, e olha só que tem gente doente, eu conheço pessoas que são doentes, principalmente quem trabalha em vendas. Pessoas que trabalham em vendas. Então o que a empresa faz? Ela manipula a mente do funcionário para ele se doar ser cada vez melhor e prêmio, isso e aquilo, para que ela possa ganhar dinheiro. E aí a pessoa muitas vezes entra numa neura, numa loucura, ligada só àquilo ali, não faz mais nada da vida. Se ela morrer hoje, ou se precisar diminuir por causa do número, amanhã é outro dia, amanhã tem outras pessoas. Então a gente precisa ter a consciência que todos nós somos só números. Só números. E o trabalho é necessário? Sim, para nós poder sobreviver, mas não pode ser a principal coisa. Mais ou menos assim, né, Claudinha? É um processo, né? É um processo. É viver e aprendendo com cada coisa que vem. Mas é torturante, assim, essa questão de trabalho ser muito importante, porque ele ocupa um espaço enorme na cabeça da gente e eu, no momento, estou desempregada. Estou trabalhando isso de ficar tranquila com essa situação e ver que não é a coisa mais importante o trabalho. Tem que ter uma balança, né? Pode chamar, Fê.
Boa noite. Ficha 1 e 2 vermelha, por favor. Laura, o que a gente vai falar hoje, Laura? Vou falar muito bem da consciência. Alguém lembra? Vanessa, o que nós vamos falar? Boa noite a todos, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um tema muito legal e é uma coisa que está bem latente aí acontecendo na sociedade hoje. Que o tema se chama Quando o Ser Humano se Julga Deus. Então nós vamos passar um vídeo e aí vocês vão entender um pouco por que eu disse que esse tema está bem latente hoje aí na sociedade, na TV, em rádio, enfim. Mas vocês acham que alguém pode ter esse lugar de se julgar Deus? O que vocês acham disso? Para começar, vamos dizer, quem é esse cara que se chama Deus? Sabe? Alguém sabe? A gente imagina, né? E cada religião tem um Deus, né? Na nossa, na minha tradição de matriz africana, por exemplo, para mim, o topo da pirâmide é Oxalá. Eu jamais chegarei aos pés dessa divindade. Nem me sonho. Então, nas outras religiões, eu não sei como é que funciona, né? Mas o ser humano que se acha Deus, até estou curiosa para saber do que vocês estão falando. Porque é praticamente impossível, né? Ainda mais nós que somos mortais, né? Vamos passar o vídeo, é isso? Para nós entender? Ele se acha Deus na sua mão. O maior serial killer americano é o Ted Bundy, né? Que até tem no Netflix, eu acho, tem um documentário sobre o Ted Bundy. O Ted Bundy era um cara extremamente bonito, extremamente atraente, advogado, ele foi assessor de um senador e ele matava as mulheres com rituais de requintes de maldade, muito. E ele foi declarado 33, mas se calcula que era muito mais. Que ele declarou, tá? E era tão interessante que uma das frases dele, ele dizia assim, eu sou Deus. Aí perguntaram para ele, mas como você é Deus? Porque eu decido a hora que uma pessoa vai viver e vai deixar de viver e vai morrer. Quem decide a hora da morte é Deus, então eu sou Deus. Isso tem a ver com ego, então. E aí, Laura? Eu, assim, pesquisei um pouco a respeito, assim, um pouco da minha concepção. Essa questão de achismo que, eu sou Deus, é achar que está acima do bem e do mal, né? É tu não ter consciência que a gente é as duas coisas sempre. E tem dias que a gente escolhe ser do bem, às vezes do mal, nem sempre é mesmo, é sempre escolhas. Então, eu acredito que essa questão da pessoa achar que é Deus, se colocar nesse lugar de Deus, é achar que está acima do bem e do mal. E ela escolhe. Isso. Mas no ponto de vista dele, Deus também tira a vida. Eu entendi isso pelo vídeo, né? Então, se Deus tira a vida, todo mundo que tira a vida também é Deus. É isso? Ou não? O que tu acha, João? Na minha opinião, pelo vídeo... Pelo vídeo é isso, vídeo, né? A visão que estava transparecendo para nós parecia isso. Na verdade, a visão do vídeo é que a concepção vindo de uma visão católica, né? Que é a visão que ele diz, como se Deus te dá a hora de tu nascer e Deus te dá a hora de tu ir embora. Então, quando ele diz, eu sou Deus, então eu estou decidindo a hora que tu vai morrer. Mesmo que tu venha com uma hora marcada, eu estou te dizendo que não. A hora que tu vai morrer, eu que vou decidir. Então, todos os matadores devem ter esse pensamento, né? Se a gente for falar de pessoas que assassinam outras pessoas, então a gente está falando do mesmo caso. Então, se eu quiser hoje matar a Luciene, eu defino, beleza? Se eu der um tiro na Luciene, ela vai morrer, né? Ainda mais se eu der vários. Obrigada. Não tem como viver. Mas pode não se achar Deus, né? Mas mesmo todo mundo. Mas olha que louco, né? Psicopata, né? É, psicopata. Vocês conhecem o cordão de prata? Todo mundo sabe o que é o cordão de prata que nos liga, o corpo físico? O que é, João? Explica pra eles aí. Todos nós temos um, tá? Todos nós. Todo ser humano tem um cordão de prata, que é o que nos liga com tudo que veio antes da gente, o que também veio após a gente. Esse cordão nos liga com todas as nossas encarnações e com a gente no astral. Então, o cordão de prata, se ele for rompido,
tu volta Se desloca do corpo. do corpo físico. Então, assim, ó, por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu posso atirar em alguém e a pessoa não morrer. Agora, se tu der muitos tiros, ou um acidente muito brusco, um acidente de carro, uma queda, vai soltar o cordão, estando na hora ou não tanto. Entendeu? Então, sim, a pessoa é capaz, porque às vezes a gente, o espiritismo ele fala muito, só morre se for a hora. Não é bem assim. Não é bem assim. De morte natural se morre quando for a hora. Fora isso, qualquer um pode se dizer Deus e vir tirar a vida de alguém, que é mais ou menos o que o cara... Mas se a pessoa, né? se a pessoa morre fora da hora, ela fica onde daí? Ela segue o rumo? Não, ela segue. Segue. Ela segue. Mas acontece. Então Sim. não existe isso. Pode sim arrebentar o cordão de prata. Um acidente muito brusco, entendeu? Então, não é bem assim. Arrebentou o cordão, a pessoa vai pro outro lado. Acontece. Mas isso pode não estar na programação, um acidente. Exatamente. Pode não estar. Tem casos e casos, né? Sim. A gente vai falar um pouco disso no domingo, na palestra. Vanessinha, por que vocês chegaram a esse tema? Na verdade, a gente estava em casa conversando sobre vários temas e a gente começou a... Isso é uma coisa que vem aparecendo muito, né? As pessoas, muito assassinato, muita crueldade está acontecendo, né? E aí, mais uma vez a Andressa, que eu vou botar no grupo da desobsessão daqui a pouco. Ela disse, por que vocês não falam sobre isso, né? Porque as pessoas hoje, elas acham que têm direito de fazer o que elas querem com qualquer um, da maneira que elas querem, independente de ser morte, né? Pode ser um Eu ia te assalto. dizer, não é só sobre morte, né? Pode ser um assalto, a Luzinha falou até. É sobre tu não respeitar o livre-arbítrio do outro. Então hoje as pessoas estão muito egoístas, a Rafa tá aqui, é uma coisa acho que até bem, além de ter muita influência de obsessor psicológica, e isso acabar atraindo obsessores e até espíritos muito piores do que obsessores, a mente da pessoa tá muito doente, né? É mentes perturbadas, são pessoas muito narcisistas, egoístas, egocentristas, todas os istas que a gente imagina. Então hoje as pessoas estão muito doentes, a mínima coisa faz a pessoa estourar, xingar, não respeitar o teu livre-arbítrio, que nem a Luzinha falou, ter que fazer algum serviço para te trazer de volta, te colocar do meu lado à força, eu não te quero mais, olha só, eu não quero, tá, vamos embora. Eu vou lá, vou pagar e vou te trazer de volta, mas a que custo nessa? Eu falei pra Luzinha, aí tu paga, faz ali algum serviço, traz essa pessoa de volta e essa pessoa é a que vai te matar. De repente tu tá tendo um livramento, o teu orixá, a tua gira, enfim, o que tu acredita tá tirando aquela pessoa de perto de ti que traz de volta. É que o livre-arbítrio até Deus respeita. A gente quando desce pra Terra para reencarnar, nós descemos com uma programação. Vou dar meu exemplo. Eu desci, eu sou uma médium e eu sou uma Yalorixá. E eu sou mãe, e eu sou filha, e eu sou sobrinha. Então eu desci com a programação. Aqui a Josiane, aos 45 anos, a partir daí tu já é Yalorixá, mas tu vai seguir uma outra caminhada que é a da mediunidade, da caridade. Mas aí eu não quero. Mas eu segui, eu combinei isso. Mas eu que defino se eu vou seguir o combinado ou não. E Deus, que com certeza tem algo muito maior que nós todos, a humanidade inteira junto, respeita o livre-arbítrio. Porque, sabe aquela coisa, tu sempre tem dois caminhos. É a gente que escolhe. Até ele ou ela, que eu não sei quem é essa divindade que comanda tudo e todos, respeita. Até porque os obsessores, eles existem porque ele permite. Aí vocês vão dizer como? Para a evolução da carne. Para as pessoas evoluírem. Precisa o bem e o mal. Eu sempre digo que dentro de cada um de nós existe o bem e o mal. Sempre existe. Ninguém é 100% bom e nem 100% mal. Tem os dois, negativo e positivo. Sempre, todo mundo. A gente já nasce com os desafios. Vamos ver que lado é que vai ficar mais latente neste momento. E aí isso explica porque tem tantas pessoas com muita obsessão. Porque o ladozinho do mal é muito mais latente. Atrai. Posso dar uma parte? Eu também vejo a questão dos grandes empresários. Eles realmente é uma camada que se acha Deus. Sim. Então eu quero fazer um loteamento, vou fazer um grande prédio, mas ali naquele lugar tem pessoas morando.
mas eu quero aquele lugar, eu vou pagar o mínimo que eu vou tirar aquela gente de lá. E se eles não quiserem sair, eu vou mandar tirar. Isso é uma forma de se endeusar, entendeu? Totalmente obsidiado. Juntamente com os políticos, que também são, que não é o assunto aqui, mas que existe uma corrente muito grande. Então são pessoas que se endeusam porque tem dinheiro, porque tem a voz deles é ouvida, eles se acham no direito de prejudicar. Mas tu sabe que eu discordo um pouco, Lu, porque eu acredito que nós é que damos o lugar para essa pessoa se titular. Nós é que damos o lugar. É o que a pessoa... Exatamente. Deles, né? Não vamos longe, né? Dentro mesmo do nosso cotidiano, dentro dos centros espíritas, dos terreiros, das igrejas, o ser humano tem mania de endeusar os padres, endeusar os pais de santo, endeusar os... Porque não é assim. Meu Deus! É nós que fizemos isso. Endeusar as entidades. É o ser humano que fica alimentando o ego. Alimentando. E isso precisa ter uma expansão de consciência, uma clareza muito grande, né? O próprio Allan Kardec, a mulher dele, que ajudou a codificar o espiritismo, ela estava sempre ali, porque na hora que ele codificou isso, descobriu que ele não era um médium, ele era um estudioso da doutrina para dar nome às coisas, todo mundo começou a endeusar, a ponto de querer colocar ele na cruz. Então é o ser humano que faz isso. Nós vamos ter hoje, na sexta-feira, um trabalho de cura com ciganos aqui. Os trabalhos são atendidos por ordem de chegada, por ficha. E eu não permito que o consulente chegue e diga assim, ó, eu quero aquela ou eu quero aquela. Sabe por quê? Porque vocês endeusam o médium. Todas as energias são especiais e importantes. Não importa se é bonita, se é feia, vocês nem sabem o que tem atrás desta ferramenta. Então o ser humano ele tem que cuidar muito isso. Isso acontece muito dentro das religiões. E eu não estou falando só das religiões de matriz africana, estou falando de um todo. Endeusam demais, sabe? Não é assim, nós somos todos iguais. Claro que há cargos, há hierarquia, mas há seres humanos. E aí fica inflando o ego. Inflando. Então, quando acontece isso de alguém se achar, é porque provavelmente uma turma está colocando aquela pessoa num pedestal. E muitas vezes acontece o quê? Colocam num pedestal e deixam a pessoa lá, sozinha, porque ninguém chega. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou, de vez em quando, com a minha turma de ônibus para fazer alguns trabalhos de cultura. Você sabia que ninguém senta do meu lado? Ninguém senta. Vocês repararam? Eu subo no ônibus com 44 lugares e ninguém senta do meu lado. Por que, Rafa? Porque, na verdade, o que geralmente as pessoas fazem é pegar líderes e colocarem eles num lugar muito distante. E aí as pessoas acabam não acessando, às vezes até inconsciente. Por exemplo, já vi aqui algumas vezes no Ilê, a minha mãe tá sentada só até com as mesmas pessoas. Sozinha. Ou sozinha. Sozinha não, mas sempre alguém. Só quem quer muito sentar com ela, mas geralmente as pessoas se concentram do outro lado. Porque acabam inconsciente, eu acredito que seja inconsciente, colocando ela num lugar muito distante. Tipo, e aí não acessam. Não acessam. Então olha que automaticamente o ser humano faz isso. Não é porque eu sou uma orixá, ou que eu sou a dirigente desse centro, que eu não sou capaz de sentar com qualquer colaborador e almoçar. Aí todos os lugares são ocupados, sério. Ônibus, eu já saí com eles com um monte de coisa, mas ninguém acessa, ninguém chega. Mas eu usei ninguém, só a Joyce. Só a Joyce. Que é minha dupla, que nem eu digo, que senta do meu lado. Eu querendo ou não, ela senta. Mas ninguém, gente, sério. Eu tô mentindo? É incrível. Eles ocupam todos os lugares e eu fico sozinha. Então, assim, eu tô dando esse exemplo porque provavelmente muitos sacerdotes, independente da religião, passam por isso. Porque, na verdade, há uma grande solidão. Porque todos os filhos de santo, todos os consulentes fazem isso aqui, ó. Em Deus. Bota lá em cima. Deixa a pessoa lá. Entende? Então, assim, ó, é nós, gente. É nós. Por mais que haja uma hierarquia, por mais que haja um respeito, nós somos todos seres humanos. Com coisas boas e com coisas ruins. E é nós que fizemos isso para as empresas. Não é? Nas empresas É geralmente nós. acontece isso. Às vezes a pessoa era teu colega
E aí a pessoa virou supervisor e as pessoas se afastam. Se afastam. Por motivo, sendo que ainda é o teu colega, só mudou de posição. Exatamente. Então, assim, nós é que temos que cuidar o que a gente permite, aonde a gente bota as pessoas. E isso tem a ver com a pauta. Mas é nós que alimentamos aquilo ali. Com certeza. Entendeu? E isso também está dentro da medicina, dos estudos, né? A gente conversando, a gente até falou no Covid, né? Colocou um grupo de cientistas lá para estudarem, desenvolverem de repente remédios para melhorar a gente. Eles foram lá e desenvolveram um vírus para matar todo mundo. É ao contrário, né? Eles sabiam da existência desse vírus e a gente até não sabe se escapou, o que se largaram, ninguém sabe, né? Mas eles estavam lá, não era para fazer um vírus que mataria todos nós. Ao contrário, né? Era para curar todos nós, né? Tanto que o desespero foi para achar cura que ninguém conseguia, porque não estavam prontos para isso, né? Então colocaram lá, eles foram brincar de uma coisa que não é deles, né? E aí deu no que deu, né? E o que tu, Rafinha, acha disso, como estudante aí de psicologia? A mente está doente, Rafinha, o que está acontecendo com o mundo, assim? Na verdade é uma onda, né? Além da ansiedade, que é o mal da humanidade, tem as depressões, tem os transtornos psicológicos, por exemplo, tem os casos de psicopatia. Às vezes a pessoa é psicopata, tem no seu DNA psicopatia, mas se o ambiente for bom, pode ser que ela nunca desenvolva isso. Mas se o ambiente for ruim, ela vai desenvolver isso. Então acho que está tudo muito virado. Na verdade, o que me parece assim, é que as pessoas, o ser humano está vendo as pessoas como material e não mais como humano. Sim. E aí acaba isso, a pessoa quer aquilo, a pessoa infringe o limite do outro, a pessoa não respeita as decisões do outro. Na verdade, as pessoas estão doentes, uma ânsia de querer para si algo que não é nosso, né? A vida humana, ela não é nossa, é de todos. É só uma passagem, né? E a gente está aqui para evoluir. E sim, tem pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas saudáveis, pessoas doentes, para que a gente fique todo mundo junto, vivenciando, né? Porque às vezes eu sou saudável, estou saudável, mas a minha filha não. Isso está me dando um recado, está me trazendo uma lição. Então, assim, não há mal que dure para sempre, nem bem que dure para sempre também. Há uma grande balança o tempo todo. E tem também a criação dos filhos, né? Porque colocar a criança no pedestal, a criança não sabe nem como agir com aquilo. Sim. E aí se transforma depois num delinquente, alguma coisa, porque não teve limite, né? Exatamente. É continuar, né? É continuar sendo importante. Importante na sempre. Na vida adulta, e não é assim, que a vida não é assim. E aí estão sendo criados e se transformando como psicopatas. Esses daí são os que são mais obsediados. Rafinha? Essa pauta está ligada com a soberba e geralmente é sutil, né? Claro, a gente está falando de casos mais trágicos e pesados, como psicopatia, assassinato, mas tem casos sutis. Às vezes a pessoa despreza os outros no olhar, na fala, não aceita ajuda. Eu acho que também eu acho que também a chamada de atenção é para isso, sabe? Acredito que a pauta seja para isso, para a gente se observar. Bem, em qual momento a gente está deixando a soberba falar mais alto, tipo assim, olhar pra gente, porque a gente tá falando de um lugar muito longe, que acredito que aqui ninguém, acredito, né, que ninguém seja assassino. Mas e nós? Como é que a gente lida com a soberba? A gente se coloca como igual ou a gente se deixa ultrapassar? E a própria enchente, Covid, ele veio dando um recado. Foi branco, preto, pobre, rico, homem, mulher, crente, batuqueiro, todo mundo entrou na onda para que as pessoas entendessem o recado. Quando a enchente bateu, ela levou casarões abaixo. Não foi só a casa simples. Ela levou empresas, ela levou terreiros, ela levou igrejas. E sem contar que quando nós largarmos a roupa, todos nós iremos apodrecer. Igual. Então a soberba, humilhar o outro, não leva a nada, porque é igual para todo mundo. Ninguém vai ficar pra semente, gente. Ninguém. Não, tava vindo agora pra mim, né? Que tem uma frase que é muito comum, muitas vezes, que as pessoas acabam falando, né? Eu não mereço isso. Essa frase, de certa forma, inconsciente, é uma soberba. Porque como é que a gente pode definir que a gente não merece aquilo? A gente não sabe. A gente não sabe quem a gente se programou, a gente não sabe quem a gente está plantando. Então é muito pesado. É pesado, mas é comum. As pessoas, às vezes, até nós falar, eu não mereço isso, sei lá, passei por alguma coisa, uma tristeza, eu não mereço isso. Mas merece. A gente não sabe, né, se merece ou não. A quem entende a reencarnação, o processo reencarnatório, entende que merece.
E a gente veio pra cá pra passar nas provas, não é pra aceitar aquilo que vem de ruim. E outra coisa que eu vou dizer pra vocês que acontece muito e eu uso muito pra mim. Tudo que a gente passa de dificuldade é a nossa prova. Tudo. Tem pessoas que a prova é dinheiro, tem pessoas que a prova é amor, tem pessoas que é a doença, tem pessoas que é a solidão. Cada um tem uma prova. Não é todo mundo igual. É uma prova única para cada um, de acordo com aquilo que a gente se propôs quando a gente desceu para cá. Então tem que tomar muito cuidado. Não é assim, Laurinha? Isso, eu também entendo assim que o desprendimento, né, a coisas, está vinculado à felicidade a ter coisas. Eu tenho uma amiga hoje, estava falando com ela, e ela queria perder peso. E ela perdeu, só que agora aquilo não faz mais tanto sentido para ela. Ela achou que a felicidade dela seria quando ela emagrecesse. E agora, você mas não queria tanto disso. Eu te disse que tu era uma bem bonita, já era bonita. Isso não te deixava feia, não te diminuía, tudo te enxergava assim. E outra questão também que eu tenho observado é a gente se olhar, né? Porque a gente sempre olha para o outro, acha bonito, feio, gordo, magro, abusado, antipático, bonito, alegre, mas a gente não olha pra gente. Quando a gente consegue se olhar, se observar na verdade, nas atitudes, no comportamento, no trato com as outras pessoas, e principalmente quando a gente não precisa das pessoas para nada. Assim, a gente sempre vai precisar de alguém, mas hoje, da Josi não precisa de nada. Hoje, nessa quarta-feira, eu não preciso de nada dela. Como é que eu vou agir com ela? No dia que eu precisar dela, eu vou ser uma Laura diferente? Porque o mundo é redondo, né? Ele gira. É se olhar, antes de olhar para o outro. Ele vai girar. É reflexo do que tu tá enxergando nele, não do que ele é. É o julgamento, né? Sim. Mas primeiro a gente tem que se olhar. Se olha, se observa, com várias atitudes. Então, aqui, no meu caso, aqui na minha casa, na rua, pessoas que eu não conheço. Sempre tentando eu me melhorar. A outra pessoa decidindo dela. E fica mais fácil. Eu também era bastante vinculada à questão financeira, assim, porque eu achava que pra mim fazer as coisas eu tinha que ter dinheiro. E eu tomei bastante, assim, rasteira da vida pra mim me desvincular disso. Porque eu tô fazendo várias coisas e eu não tenho grana, e mesmo assim eu tô fazendo, porque a minha felicidade não tá mais vinculada à questão financeira. Eu preciso estar e ser a pessoa que eu quero. Não ter coisas que tá vinculada ou a pessoas ou a objetos. E isso faz uma diferença grande na vida da gente, porque tu fica livre para estar feliz sem alguma coisa em especial que acontecer na tua vida. Só de tu acordar, conseguir caminhar, né? Eu gosto de passar um reboquinho na boca, faço um reboquinho, venho feliz aqui, estou feliz. Isso é simples? É, mas isso me traz felicidade também. A gente não mede, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar na obsessão. Eles entram por aí. Geralmente as pessoas que não ligam para dinheiro são as que mais têm. Não é assim? É sempre assim. Não vamos longe, né? A gente tem uma piscina aqui atrás. Há uns 15 anos. Acho que eu nem sei quanto tempo faz que eu não entro. Mas quando eu não tinha, eu queria. Olha que louco. É um detalhe, um exemplo que eu tô dando pra vocês. O ser humano, ele é assim. Ele dá valor e se importa com aquilo que ele não tem. Porque o que ele tem, ele... Entendeu? Deixa de ser importante. Deixa de ser importante. Então, assim, eu acho muito ruim tu ter tudo. Eu nem sei como é que é, porque eu não tenho tudo, mas deve ser ruim, sem graça. Tem tudo que tu quiser na tua mão, na hora que tu quiser. Não! A gente tem que lutar para ter as coisas, para ter prazer. Vamos falar dos relacionamentos, que eu sempre falo e dou exemplos dos relacionamentos. Às vezes a pessoa tem um relacionamento, ela não dá valor. Ela perdeu, aí ela dá valor, ela ou ele. Aí ela consegue enxergar como era importante. Aí ela lamenta, ou ele, né? Ela, eu tô dizendo no geral. Lamenta. Aí acha que deixou de sair, deixou de passear, deixou de namorar, deixou de olhar um pro outro, deixou de aproveitar. Mas primeiro precisa perder. Então, assim, isso é do ser humano, a gente precisa se educar. Então, quando a gente fala do Deus, endeusar, na verdade é nós todos que Deus todo mundo. Somos todos iguais, se Deus é uma pessoa, tu deixa de ver ela como humana, né? E aí tu vai estar sempre cobrando da pessoa, porque tu quer que ela seja algo que ela não pode ser, porque a gente humano é falho, a gente está sempre falhando, a gente está aprendendo. A única coisa que eu não acho que seja, não legal a palavra certa, agora não me vem, mas que seja bom para a evolução da gente, é estar sempre errando na mesma coisa, a gente pode errar, mas em outras coisas. Tem que aprender, né? Sempre na mesma também, tu vai perder teu tempo é vida e é precioso.
E aí fica um recado, né, gente? Que a gente não deve se sentir mal e nem diminuído por aquilo que a gente não tem. Não deixe o empresário maltratar vocês, né? O religioso, não deixem. Os amigos, os familiares, não deixem, não se sintam menos por causa disso, porque isso abre uma porta para obsessão. Tipo assim, ó, eles vêm vindo, sabe? Olha assim. Não, e aí a senhora falando nisso de endeusar as pessoas, linkando também com a Luzia, falou das crianças, como a gente vê os filhos da gente, né? E quando eles têm a gente como super-heróis, deuses, e aí acontece muito isso que a Rafa falou. Chega na hora, tu teve uma falha, deu. Tu é o exemplo do teu filho, ele te endeusa, mas aí tu vai lá, tu assalta, tu rouba, tu trata mal. E a criança, a gente até fala das fraquezas também, né? Porque não é porque tu é pai e mãe que tu não vai ter fraqueza. E aí teu filho vai seguindo aquele exemplo, né? Ah, minha mãe não cumprimenta ninguém, eu também não vou cumprimentar, não vou dar oi pra ninguém. Ah, minha mãe trata mal ali as pessoas, não, eu também não vou tratar também, porque pra criança aquilo ali é normal, porque ela vai crescendo vendo isso, né? E assim sucessivamente, né? E aí depois a vida inverte, né? Porque essa mesma criança pode ser a que vai cuidar da gente, né? Exatamente. E aí eu ensinei meu filho a tratar mal todo mundo a vida inteira. Como é que ele vai me cuidar quando eu tiver velhinha, se eu precisar? Pois Não vai me e a tratar gente bem, vai né? falar da colheita. Eu tava na praia no final de semana, gente, juro. Me lembrei da Lulu com a tua mãe. Uma velhinha. Gente, ela tava assim, ó, caminhando, atravessando a rua. Uma graça. Eu disse, meu Deus, envergou todinha a coluna dela, ela tava assim, ó. Ela era bem pequenininha, tava mais pequenininha, mas sem muleta, sem nada, caminhando. Sozinha, ela devia ter uns 5 e poucos anos. E tipo assim, ela era muito encurvada. Porque o que acontece? O peso da idade. Então assim, ó, quisera nós poder chegar e ter alguém, ter a sorte de alguém querer cuidar da gente. Porque é inevitável. Então tu não pode ter soberba, tu não pode achar que tu é um Deus, porque tu vai envelhecer, vai ficar doente, vai morrer como todo mundo. E vai precisar. Vai precisar. Entende? Então tem que regar, preservar as coisas. São estações. Eu não ia falar que linda com a Laura, que ela estava falando, e a Vanessa falou que quando tu endeusa alguém, tu deixa de ver a pessoa como humana. E aí a Vanessa falou dos filhos que endeusam os pais e dos pais que também endeusam os filhos. Daí na primeira falha, uma pessoa já não gosta mais da outra. Porque só porque ela colocou a pessoa num lugar de perfeição que não existe, né? E aí a pessoa erra, a pessoa já odeia. Por isso que a gente tem que cuidar isso mesmo. Que nem fazem com os pais de santo. Ah, com os pais de santo, com os pais. Ah, ele, meu Deus, ele é tudo. Aí ele errou. Ele se desesperou. Deu. Agora sair da casa, sair da igreja. Não presta, não gosto mais, vaguei a religião, meu Deus do céu. Eu digo pro meu filho de santo aqui, ó. Se vocês querem ficar na religião por causa de mim, não fiquem. Não fiquem. Porque não tem que ser por causa de mim. Até porque isso é um peso muito grande. Ah, eu vou por causa de ti. Não vá. Não vá. Não quero que ninguém faça nada por causa de mim. Porque eu sou ser humano. Eu vou errar. Eu, quando perdi minha mãe, eu tinha 27 anos. Eu já era Ialorixá. Eu só não botei tudo no lixo porque não me deixaram. Porque a vontade que eu tinha era de botar tudo no lixo. Sem maturidade. Imatura. Não estava preparada para ser uma Ialorixá. Enlouqueci Deus e todo mundo. Por quê? Porque eu era uma menina. Não tinha maturidade suficiente para segurar um terreiro nas minhas costas. Simplesmente, eu mandei todo mundo embora. Vamos embora, não quero olhar para a cara de vocês. Eu enlouqueci. Então precisa ter maturidade. Precisa saber lidar com seres humanos. Nós, os sacerdotes, somos humanos. A gente tem falha, a gente tem medo, a gente vai errar, a gente vai acertar. Então quando as pessoas começam a endeusar, começa a pesar. Eu sempre digo, não, por mim, não façam nada por mim, nem quero. Já pode sair. Acontece porque as pessoas endeusam os outros. Quando faz algo que desagrada, não mais. Não venha. Não venha. Você pode vir por ela, pela pessoa dela. Né? Ela é humana e vai. Não vai ter tudo na hora da ter. Ela é mãe santa, eu posso desagradar ela alguma coisa, porque também sou humana e vice-versa. A gente tem que. Eu respeito ela me respeita. Mas a gente é humano, então vai ter coisas que não vai fechar. O ser humano faz isso. Não quer dizer que tu precisa odiar a pessoa. Eu não vou deixar de seguir a minha caminhada, porque uma pessoa tão humana como eu, pesar o que pra mim pode também não ser, né? Porque na minha visão, não é legal. Eu não concordo. A gente não precisa
Porque e o obsessor gosta, né? Quanto mais tu coloca no pedestal, mais tu isola. E mais isso pesa nas costas do sacerdote, mais solidão ele sente, mais depressão ele sente. Aí isso vai pesando e aí eles vão gostando, isso aí mesmo. E a gente não pode ficar refém de nada. Eu sempre digo pra eles aqui, ó, não sejam refém de nada. Gente, até uma pessoa que faz a manutenção dos teus cílios, tu fica refém se tu cuidar, se tu não cuidar. Eu tinha uma mulher que fazia essa coisa, meus cílios. Daí eu marcava uma hora, ela vinha outra. Aí quando eu queria, ela marcava, daqui a pouco ela botava que eu não queria. E eu ali, dependente. Um dia me deu uma louca, eu não quero mais. Não quero mais, tem um monte de gente que faz. E achei outra ótima, inclusive ela tá sentada ali. Mas é assim, pra mim amanhã faz 2 dias. Ah, tu não pode fazer, beleza. 1, 2, na 3 já acho outra. Outro, não me interessa. Ou eu boto postiço mesmo, que comigo não tem. Entendeu? Então assim, o que o ser humano faz? Ele fica refém daquilo ali. Ele fica refém da pessoa que faz unha, ele fica refém da pessoa que faz trança, ele fica refém do marido que não sei o que. Amanhã é outro dia e hoje 1, amanhã 2. Então a gente tem que cuidar, porque a gente endeusa tudo e todo mundo. E é nós. É nós. Claro que a gente sabe que as pessoas são importantes, os trabalhadores, eu sempre digo pra eles, eu nem sei o que eu vou encontrar aqui. Nós temos um modo de trabalho do Madeira Chaves, que nós não temos escala de trabalho. Eu nunca sei, eu só sei que eu venho. Porque é livre. Aqui não tem, vem quem quer. Entendeu? Por quê? Porque a hora que eu disser assim, Luciene, tu vem toda segunda, eu já fiquei arrependida. Porque daí é a primeira, que daqui a pouco ela não levantou bem. Daí ela vai se sentir obrigada, porque ela combinou que ela tá na escala pra vir. Entendeu? E isso é muito ruim. Então eu digo assim, vocês não vêm, eu mesmo faço trabalho. Em vez de eu levar 2 horas, eu levo 4, mas eu faço. E não é que eu não precise de ninguém. Eu não sou refém de ninguém. De ninguém. E cada tombo que eu levei na minha vida me ajudou. Perdi minha mãe, perdi meu marido, aos 45 anos. Um cara maravilhoso. Não morri, gente. Então, tirei uma base. Eu não morro. Não morro por nada e nem por ninguém. Eu vou morrer quando Deus quiser, porque existe um cara lá em cima. A menos que alguém vai tirar a minha vida, fora isso. Então a gente tem que parar com isso de endeusar as pessoas. E é tudo nós. Por isso há psicopata, por isso há crianças matando mães e pais, batendo em professores, porque simplesmente a gente vai endeusando o filho que nasceu e que ele que tem que se colocar no lugar, aí o pai muda tudo. Uma vez a pediatra da Rafinha disse pra mim, que eu disse que eu ia tirar todos os carpetes, tudo da casa, porque ela era asmática, a pediatra não. Quem chegou foi ela. Ela saiu. E é verdade. A gente está na Terra para se modelar, para se adaptar. A gente se adapta com tanta coisa ruim, né? Entendeu? Mas é tudo nós. E os obsessores dão gargalhadas quando a gente fica nessa dependência emocional. De tudo e de todos. Então, perdeu o emprego? Beleza, amanhã tu acha outro. Se não for amanhã, depois vai procurar. Não vai morrer por aquilo ali. Porque senão tu vai para dentro de uma empresa, tu é humilhada. Entendeu? Aí tu fica anos num lugar, não vai a lugar nenhum, não tem promoção, não tem nada, porque tu endeusa aquilo ali. Tu acha que aquilo ali é a única coisa que tem no mundo. E não é. Tudo pode mudar a qualquer momento. Eu tenho visto também que as mães têm essa questão de endeusar os filhos. Às vezes me questiono que eu sou separada e os meus filhos não vão comigo. Aí ficam 10, 15 dias, eu fico bem feliz, né? Distância na minha cabeça. Eu amo meus filhos, mas eu sou realista. Eu não vou viver para sempre. Eles precisam se condicionar a viver sem mim. E tem mães que acham que só comigo. Ai, então agora tá como agora tá. Eu fico bem tranquilo, não preciso fazer comida. Aguenta, gente. Aguenta. E também eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tudo que te passa de ruim na vida, de trágico, eu sou Yaorixá, então às vezes eu atendo uns jogos de blues aí. Eu não sou muito fã de jogar blues. E às vezes eu ouço umas coisas no meu bolso, tipo assim, ai, eu não vou me separar porque meu filho vai sofrer. Eu olho bem pra cara da pessoa e diz assim, meu marido morreu, eu não tive opção, deixou uma guriazinha de 4 anos e a outra de 17. E aí, gente? Então assim, ó, por favor, então tu precisa sim passar pela dor, passar pela morte, passar pela doença, pra te falar com propriedade. Porque se tu fica viúvo, e não fui só eu, muitas pessoas, olha que tá morrendo gente nova, gente. Pelo amor de Deus, um monte de gente. Um monte de gente. É incrível, assim, quantas pessoas novas, que pra mim 40, 50, 60 anos, é novo. Estão indo embora e as pessoas não querem se separar, ficam apanhando dentro de casa.
Porque não há, porque os filhos, a minha filha não morreram, estão aí bem bonitas, bem faceiras, bem tudo. É difícil? É, mas a gente não morre. Mas viver a realidade, né? Parar de Viver a realidade, não se justificar, condicione as coisas que não existem. Sejam felizes, a terra é curta. Hoje nem sei que dia é, dia 4, dia 6, sei lá, porque eu não me ligo em calendário também. A gente não tem mais 365 dias esse ano. A gente tem menos. Será que vamos chegar até o final? Será? Eu não sei. Então, muito cuidado. A mãe falou, né, que nem o meu pai, ele era pra mim, meu Deus. Um Deus! É. Ah, o pai dela era um Deus. Não, mas eu tenho um amor muito grande por ele, ele foi meu melhor amigo. Mas ele partiu e eu continuo aqui. Então, a gente não pode ficar preso a coisas que não nos fazem bem. Se o meu pai que me fazia bem, Deus levou ele porque era a hora e eu segui, por que as pessoas ficam presas às coisas que não são boas por dependência? Tu não faz morre. sentido. Tu não morre. Não morre, eu amava, eu amo meu pai e ele. E eu vou dizer uma coisa, eu ia viajar, ia pra Brasília, ficava 15 dias, perguntava pra ele, amor, ela tá sentindo uma falta bem, pergunta por ti. Ela ficava numa boa com ele. Mas é verdade isso, né? Que vocês falaram da criança. Bah, eu era muito assim, sabe? Em Deus eu com as crianças. Ai, Jesus. O Arthur, quando foi o pequenininho, aquele, quando foi pra creche, eu tinha idealizado outra coisa. Não, ele vai pra creche esse ano, daí eu vou voltar a trabalhar, vou fazer adaptação e deu tudo ao contrário. Eu comecei antes sem ir pra creche. Pensa que eu chorava, né? Isso, mas, tipo, vai deusando. O guri tá super melhor do que eu. É Isso tudo nós, é muito gente. verdade. A gente fica assim, ó. É tudo nós, assim, a gente fala sobre isso, porque isso é uma porta gigantesca para a obsessão. Não endeusem ninguém, nem as crianças, nada. Calma. Cada um no seu lugar, certinho, tem tempo e há tempo para tudo. Porque senão a gente entra no sofrimento. Não existe Deus, não existe ninguém substituível. A dor vai continuar, principalmente quem perde, as mães que perdem seus filhos. Eu imagino que deve ser uma dor terrível. Eu perdi minha mãe e pra mim, eu não sei, tomara que Deus não me deixe isso na programação, devo ter que perder uma filha. Mas pra mim a morte da minha mãe foi o topo. Perdi meu marido, senti, mas não teve nem comparação. Então a gente não pesa o sentimento de ninguém. E não passa, a gente se acostuma. Mas muito cuidado para não sofrer por coisas que não devem. Endeusando pessoas, trabalho, religiões, pais de santo. Cuidado! Cuidado, porque a gente pode se machucar. E a gente fica à mercê da obsessão. Gente, muito cuidado. Tá bom? Respirem. Não é fácil viver na Terra, é muito difícil. É um desafio todos os dias. A desobsessão, ela faz a limpeza no nosso campo mediúnico. Alinhe os chakras de vocês, porque somente a desobsessão, tem gente que tira a obsessão e cai, porque a gente está acostumado a viver com aquelas energias, respirando e falando tudo por nós. Se cuidem, respirem, observem as coisas, para vocês fecharem as janelas. Porque a gente acorrenta um obsessor aqui, você sai ali, vem outra turma. Porque é tudo o que a gente vibra. Por isso que a gente ensina e por isso que eles vêm atrás de nós e eu vou continuar falando. E eu já disse, o dia que eu perder a minha fala, se um dia eu perder, eu vou escrever. E se eu escrever, eu já consigo falar com alguns dos trabalhadores por telepatia. A gente se fala só no pensamento. Então tudo isso foi treinado. Então não adianta eles virem atrás de mim. E vocês façam o mesmo. Qualquer desafio que tiver, vocês seguem. Nem que seja se arrastando. Porque eles só fazem para vocês parar. Eles sugerem para vocês parar. Cuidem. Cuidado essas pessoas que vocês endeusam. Cuidado. Cuidado, gente. Observe que o obsessor dá gargalhada da cara de vocês. Aliás, das nossas, porque até nós, de vez em quando, caímos nas armadilhas. Tá bom? Uma boa noite a todos. Que a gente tenha muita paz, muita clareza e muita saúde para esses enfermos que estão aí hospitalizados.